Olá, pessoal. Vamos então dar início a uma introdução sobre a implementação de algoritmos. Eu vou conversar um pouco hoje com vocês sobre essa questão e na próxima aula nós vamos retomar na aula ao vivo, na próxima aula ao vivo, a implementação dos algoritmos, já utilizando o Visual G, conforme nós combinamos nas últimas aulas. Bem, então, aqui na nossa disciplina, nós precisamos ter uma noção de programação. Vamos estudar um pouco o português estruturado. Nós, na verdade, já estamos falando nele, né, que é um português organizado para você escrever os algoritmos. Nós vamos utilizar o Portugal, que é uma pseudolinguagem que permite ao leitor desenvolver algoritmos estruturados em português de forma simples e intuitiva, independentemente da linguagem de programação. O Portugal ele foi criado pelos professores Antônio Carlos na década de 80 e o professor Antônio Manso em Portugal em 86. E aí, o que acontece? O Portugal, na verdade, ele é uma união do português, do Algol e Pascal. O Algol é uma linguagem que era utilizada apenas em computadores de grande porte, e já o Pascal é descendente da linguagem Algol. Na verdade, o Portugal, ele é o método que nós vamos utilizar, mas existem vários interpretadores de algoritmos, né? Então, na verdade, o Visual G, o Portugal em si, eles são interpretadores dos algoritmos que nós vamos escrever dentro desse português estruturado. Vamos mostrar aqui alguns exemplos de algoritmos para que nós possamos estar analisando, e na próxima aula nós vamos implementar esses algoritmos e outros já no Visual G. Então, será muito importante que cada um de vocês instale na máquina de vocês o Visual G. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que nós vamos fazer isto. Então, vamos lá. O exemplo é o seguinte: escreva um algoritmo que leia 2 números e troque de valores apenas na tela. Então, notem que é um programa simples. Então, primeira coisa, né, dentro da padronização que eu já mostrei para vocês, então, vejam, algoritmo, troca de valores, é o nome do algoritmo. Início, essa barra que vem antes é quando você coloca alguma explicação, como, por exemplo, o autor do algoritmo. Aí eu criei aqui um autor, Maria Angélica. A data que o algoritmo foi criado. E aqui, olha, primeiro passo, né, no algoritmo é você conhecer as suas variáveis. Então, quem são as variáveis? Eu quero ler 2 números. Então, eu chamei esses 2 números de num1 e num2. Você poderia chamar de qualquer nome, A, B. Então, nós escolhemos num1 e num2. Então, primeiro passo, declaração das variáveis, real. Vamos lá. Segundo passo. Bem, eu coloquei aqui, escreva, informe um número. Eu poderia nem ter essa linha de comando, mas por que eu coloquei essa linha de comando? Quando você está programando, você precisa fazer uma interação com o seu usuário. Então, por exemplo, você tem um programa e você quer que a entrada de dados seja 2 números. Como é que a pessoa vai saber que a entrada de dados é um número ou são 2 números, se você não mostrar para esta pessoa que ela tem que digitar esse número? Por exemplo, aparecer na tela um texto, informe um número, como está aqui, ó, escreva, informe um número. Então, quando aparece esse comando, escreva, de alguma forma, você vai ter um tipo de impressão que pode ser na sua tela do seu computador.
Logo depois tem a entrada de dados, olha, que pode ser através do teclado, ó, leia no 1. Então, a pessoa vai lá e digita o número 1. Depois escreva e informe outro número. E aí, outra leitura. Então, aqui você tem entrada de dados, né? Então, você tem o escreva, na verdade, é uma saída para poder interagir com o usuário, para que o usuário entre com os dados, que é o número 1 e o número 2. Feito isso, você escreveu aqui, ó, escreva no 1 e no 2. Então, na tua tela, né, ou no teu dispositivo de saída, vai aparecer no 1 e no 2, que são os dois números que foi a entrada de dados. E aí, em seguida, o que é pedido no programa? Para que troque de valores apenas na tela, apenas no dispositivo de saída. Então, olha, escreva no 2 e no 1. Só trocou de posição. E fim do algoritmo. Certo? Então, notem que é um algoritmo muito simples, que falando, enunciado para vocês, parece algo muito simples, mas quando você vai passar esta informação para a máquina, você realmente tem que passar de uma forma bem detalhada que a máquina possa entender qual a tarefa que deve ser realizada. Próximo exemplo. Reescreva o algoritmo anterior, trocando os valores de posição na memória. Olha só que já tem uma diferença aí. Ou seja, o número 1 passa a receber o valor de num2 e o num2 passa a receber o valor de num1. No exemplo anterior, os dois valores eles não trocaram de posição. Eles não trocaram de posição na memória. Eles trocaram de posição na impressão, no dispositivo de saída. Mas lá na memória, o num1 era num1 e o num2 era o num2. Então, olhem só, mesma coisa. Início, né, o algoritmo troca de valores. Início, autor e data. Real, no 1, no 2. Notem agora que foi criada aqui uma variável que eu chamo de auxiliar. Por quê, pessoal? Se eu pedir para o num1 receber o num2, o valor lido de num1 será perdido. Da mesma forma, se eu colocar o num1 no lugar do num2, o que vai acontecer com o num2 que foi lido? Será perdido. Então, é importante, quando você tiver troca de valores na memória, você trabalhar com a variável auxiliar. Então, olha só, escreva, informe o número. Então, leu no 1. Depois, escreva, informe outro número. Leia no 2. Ok, leu os dois números já. Em seguida, olha o que vai acontecer. A variável auxiliar vai receber o num1, ou seja, a posição de memória alce vai receber o valor que foi lido para num1. Você poderia também fazer com que essa variável alce recebesse o num2 ao invés de num1. Mas, por hora, nós desejamos que a variável alce receba o num1. Ok, então notem que o num1 já está guardadinho lá na posição de memória alce. Agora, olha o que a gente vai fazer. O num1, que já está guardado, o valor dele já está guardado. Vai receber agora o num2. E o num2 vai receber quem? A variável auxiliar, que tem o valor guardado lá de num1, que foi lido aqui no leia. Tendo feito isso, ó, escreva num1 é igual a num1, ou seja, esse num1 que vai sair agora não vai mais ser o num1 da entrada de dados, e sim o num2, já que eles trocaram de posição na memória. Diferente do exemplo anterior, se você pedisse quando você pediu para escrever o num1, foi escrito o num1 que foi lido, certo? E depois você vai escrever o num2, que trocou de posição com o num1 e encerra o algoritmo. Próximo exemplo.
Sejam A, B e C os lados de um triângulo qualquer que serão lidos. Escreva um algoritmo que escreva se o triângulo é equilátero, isósceles, escaleno ou não é triângulo. Então, vamos lá. Início, real, A, B e C. Então, olha, faltou aqui no início o nome do algoritmo, né? Algoritmo triângulo. Então, real, A, B e C. Então, aqui, ó, leia A, B e C. Em seguida, se A é menor que B mais C e B é menor que A mais C e C é menor que A mais B, então, por que nós colocamos essa condição? Porque vamos lembrar lá da matemática elementar. Para que uma figura plana seja considerada um triângulo, cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Se essa relação não acontecer para um dos lados, a figura não é um triângulo, tá? Então, todos os lados do triângulo, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois lados, tá? Então, se isso acontecer, aí você vai fazer os testes se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno. Então, vamos lá. Então, ó, a condição if tem, que é o se, então, né? Notem que aqui tem o E, que é o AND, que eu falei, aquela condição que as três têm que ser atendidas para você entrar no então. Se uma das três não fosse atendida, você ia lá para o se não, você ia informar o quê? Não é triângulo, certo, pessoal? Então, olha. Então, se as três condições forem verdadeiras, então, se A é igual a B e B é igual a C, se essas duas condições forem verdadeiras, então o que acontece? Escreva triângulo equilátero. Se uma dessas duas condições não for verdadeira, você testa se o triângulo é isósceles. Então, vamos lá. Se não, se A igual a B, ou A igual a C, ou C igual a B, ou seja, se uma dessas três condições forem satisfeitas, então escreva triângulo isósceles. Se não, escreva triângulo escaleno. Então, notem o seguinte, que se não for equilátero, você vai testar se é isósceles. Se ele não for nem equilátero nem isósceles, ele é escaleno, porque ele já atendeu essa condição primeira aqui, que o lado é menor que a soma dos outros dois. Fim do se. Olha o que apareceu. Esse fim do se fechou esse laço aqui. Esse laço não. Essa condição if tem else, essa condição, essa estrutura de controle, tá? Aqui, if tem else. Então, continuando. Olha, apareceu um outro fim do se, que é aqui, ó. Se A igual a B e B igual a C, então escreva triângulo equilátero. Se o triângulo fosse equilátero, não ia entrar nem nesse primeiro se, não, ia direto para o fim do se, tá? Então, saindo, ó, se não, escreva não é triângulo. Então, assim, começando o algoritmo. Se uma dessas três condições, A menor que B mais C, B menor que A mais C e C menor que A mais B, se uma dessas três condições não fossem satisfeitas, então você nem ia entrar dentro do então, você ia entrar no se não e ia escrever não é triângulo, tá? E ia terminar o programa. Como foi satisfeita as três condições, então você vai testar primeiro se é equilátero. Se não for equilátero, testa se é isósceles. Se não for isósceles, é porque é escaleno, ok? Então, nota que você tem uma condição aqui, fitenelse, dentro da outra. O nome disso é aninhamento. Olha, você coloca dentro do ninho. Então, você tem essa primeira condição aqui, fitenelse, você tem uma fora e você tem a maior, que é a condição maior, a primeira condição para saber se essa tua figura plana é um triângulo, tá bom? E aí, fim do programa. Bem, mais um exemplo. Escreva os 20 primeiros termos da série. 1, 3, 9 e 27. Então,
Aqui é 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, próximo número é 81, tá? Então, vamos lá. Início, tá? Quando a gente for para o Visual G, você vai colocar antes o nome, algoritmo, o nome do algoritmo. E aí você começa início e assim vai. Eu parti do início aqui, para mostrar o algoritmo em si. Ó, início. Inteiro, vou declarar aqui duas variáveis inteiro, né? O i seria um contador, né, para poder chegar nos 20 primeiros, e o num, que seriam os números. Então, olha só. O número recebe 1, é o primeiro número da série, 1. Então, escreva num, porque nós pedimos para escrever os 20 primeiros, então já escreveu o primeiro. Aí, para agilizar, eu utilizei aqui um comando para. Ó. Para ir de 1 até 19. Por que de 1 até 19? Porque o primeiro já foi escrito aqui fora, antes do para. Então, se você colocar aqui i de 1 até 19, 19 mais 1, 20. Então, ó, para ir de 1 até 19, faça. O número vai receber 3 vezes o número. Escreva num, fim do para. Por que o número vai receber 3 vezes o número? Porque, olha, o primeiro número, ele é 1, né? Para ir de 1 até 19, faça. Número recebe 3 vezes 1. Escreva 3. Fim do para, volta para o loop. Agora o i é 2. Num recebe 3 vezes num. O num agora, ele não é mais 1, agora ele é 3. Então, 3 vezes 3, 9. Escreva 9. Fim do para, volta. Aí vai, o i agora é 2. Notem que o primeiro num era 1, o segundo num era 3, o terceiro num é 9, né? E assim vai, 27, 27 vezes 3, certo? Então, você pode testar este algoritmo, pegar um papel, um lápis e ir testando. Quando o i for 1, quanto é que é um num? 3 vezes 1. Quando i for 2, quanto é um num? 3 vezes 3, que vai dar 9. Quando i for 3, quanto é que é um num? 9 vezes 3, 27. Até você chegar e você verificar que este algoritmo está correto. E aí, fim do algoritmo. Bem, pessoal, nós vamos usar na próxima aula, para não ficarmos de forma teórica, né? Eu acho que nós já conseguimos abranger toda a parte de introdução, né? Toda a parte introdutória. Então, agora está na hora já de partirmos para situações mais práticas. Então, vamos começar implementando e interpretando nossos algoritmos no Visual G, que é um interpretador muito bom de algoritmos, que usa o português estruturado, baseado no Portugal, né? E nós vamos escrever os algoritmos na nossa folha de papel ou no nosso Word, no computador, e ele já vai ficar bem parecido com o que você vai passar para o programa, com algumas diferenças, tá? Então, o primeiro passo que vocês têm que fazer é baixar esse software no computador de vocês, ou no tablet, onde vocês vão trabalhar. E aqui está o link, né, para vocês entrarem, para vocês acessarem. E aí, quando vocês entrarem nesse link, vocês vão ter lá o local para baixar o Visual G. Ele é muito simples, ele está compactado, é só extrair. Quando você extrair para um diretório, o programinha já vai estar lá instalado. Bem, no Visual G, dentro do site que vocês vão entrar, tem o manual, vocês podem baixar, imprimir em PDF esse manual, para vocês acessarem esse manual sempre que precisarem, para poder saber como se escreve os comandos no Visual G. Tá? Existem algumas palavras reservadas no Visual G que você não pode usar para nomes de identificadores, eu coloco aqui para vocês, tá? Na próxima aula, a gente vai trabalhar bastante no Visual G, mas aqui já é para vocês já irem se familiarizando. Os operadores aritméticos no Visual G, olha só, a exponenciação é aquele acento circunflexo, diferente do que eu estava utilizando nos algoritmos de multiplicação asterístico, divisão normal.
Divisão inteira é a barra invertida, certo? Que tem também o div, que é a divisão inteira, o mod, que é o resto, que a gente já trabalhou bastante, soma e subtração. Os operadores relacionais, que nós já vimos também nas últimas aulas, dei uma olhada nos operadores relacionais. A tabela, o operador E, que é o AND, certo? Falso e falso, falso, falso e verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, falso, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, já havia explicado anteriormente e é bem semelhante com o que nós explicamos. Tem também o operador OU, né? Falso ou falso. Um dos dois tem que ser verdadeiro para dar verdadeiro, né? Falso ou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro ou falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Um dos dois tem que dar verdadeiro, para dar verdadeiro. Mas tem o ou exclusivo, esse X ou, eu não falei para vocês, é o ou exclusivo. Então, por exemplo, falso ou falso. Você não pode ter dois falsos, vai dar falso. Então, se você tem verdadeiro ou verdadeiro, dá falso. Por quê? Porque o ou exclusivo, só um pode ser verdadeiro. Entendeu? Então, aqui falso ou verdadeiro, aí deu verdadeiro. Para poder dar verdadeiro, só um pode ser verdadeiro, diferente do ou que a gente viu na aula. E o não, a gente já sabe, não falso dá verdadeiro, não verdadeiro, falso. O manual, olha, o link do manual do Visual G está aqui para vocês. Vocês podem acessar e gerar um PDF desse manual, que ele é bem explicativo para vocês poderem trabalhar no Visual G, tá, pessoal? Então, aqui estão as nossas referências e os links que nós vamos trabalhar na próxima aula ao vivo. Um abraço a todos.